tirar isso. Muito bem. Ei, Márcio, vindo. Aí, ó. Ei, Carlos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Não, ele tá pra cá. Né, Márcio? Pronto. Ei, Érica. Então, vamos começar. Olha muito bem. Então, vamos lá. Todos me ouvindo bem? Sim. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O pessoal vai chegando aí, depois a gente vai cumprimentando todo mundo, né? Então, bem-vindos todos. Carla, Érica, Gislene, Léris, Marta, Fátima. Nós vamos, então, fazer a nossa prece e sempre que vocês quiserem falar, vocês liguem o microfone, viu? E quando não for, vocês ativam o mudo, tá bom? Então, vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer por mais essa oportunidade, né?
quando muitos não têm mais essa oportunidade de estar aqui encarnados, passando, né, pelas nossas provas, pelos nossos aprendizados. Então, que a gente aproveite cada dia e agradecendo, sobretudo. Então, que Deus abençoe o nosso estudo, ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Que assim seja. Pronto. Nós vamos começar. Na semana passada nós fizemos as perguntas e respostas, né? Depois, caso alguém tenha mais alguma pergunta a fazer, se quiser pode escrever aqui também, tá? No chat. Então, nós vamos começar hoje eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Eu compartilho, mas eu não vejo, não. Vamos também. Bom, na sensação de percepção... Tá mudo. Quer que tá mudo. Se eu conversar, eles não vão escutar, que eu pôr o microfone dentro. Então, vamos lá. Eu estou colocando aqui porque eu não sei se todo mundo tem o livro, né? Então, eu vou colocar, depois eu volto, tá? Para cá, para a gente poder falar. Então, vamos lá. Sensações e percepções dos espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais questões nos são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Inicialmente, devemos dizer que, para isso, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação com o fato. Após essas considerações registradas por Kardec na Revista Espírita de 1858, no mês de dezembro, o codificador pede ao espírito São Luís explicações sobre a penosa sensação de frio que um espírito dizia sentir. Esse relato intrigou Kardec de tal forma que o levou a indagar São Luís. Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? O espírito, então, lhe respondeu com outra pergunta. Tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Refletindo sobre essas informações, Kardec conclui: disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado, e essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. No entanto, o benfeitor espiritual enfatiza: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a pensar sobre isso. Em vários dos nossos estudos, nós já conversamos sobre o que acontece com os espíritos. A gente fala que os espíritos chegam lá machucados, que eles estão com dor, que alguns sentem frio, que alguns sentem muito calor, que alguns sentem a dor das torturas que muitas vezes eles recebem lá lá no umbral. Mas como isso se ele não tem o corpo e a dor é, de fato, uma sensação física? Quando eu que sou mestre em ficar batendo as coisas nos móveis, né? Batendo joelho, batendo pé, batendo mão, essas coisas assim. Então, quando acontece eu bater um pé num móvel, por exemplo, numa quina, essa informação da batida vai para o meu cérebro, né? Então, eu vou falar só do físico, tá? Ela vai para o meu cérebro e o cérebro identifica aquilo como uma agressão, como uma dor e manda a informação de volta. E aí é que a gente sente a dor. Só que é imediato, né? Só que passando do físico, então agora eu vou acrescentar o espírito. Então eu bato o meu pé na quina,
a informação vai para o meu cérebro, do meu cérebro ela vai para o meu corpo espiritual, do meu corpo espiritual ela volta para o cérebro e aí ela vai para o pé. Então, olha que coisa, hein? Na verdade não vai para o pé, né? Ela tá no cérebro, na área que é responsável pelo pé, pelo dedo, né? Que bateu. Então, por mais que o espírito não sinta dor, ele consegue identificar, aprender e relacionar a sensação de dor. Então, quando ele desencarna, e dependendo, né, da forma como ele morreu, ele tem uma sensação de que aquilo está acontecendo. Então, se ele está num lugar muito feio, com muito úmido, né, como são alguns lugares lá no umbral, ele vai sentir o frio, porque a mente dele interpreta que aquilo é frio. Então, ele, na hora, sente essa repercussão no corpo dele, porque ele tem a memória do que seja o frio. Quando ele é agredido, quando ele, por exemplo, se eles pegam ele lá e cortam a pele dele, por exemplo, o que ele vai acontecer? Ele não está sentindo a dor real da pele sendo cortada, mas ele está sentindo um arquivo mental que ele tem do que seja a dor de um corte. Então, vocês veem como a mente ela é poderosa, né? Como as sensações que os espíritos têm, elas são sensações que é aparentemente física, né? Mas são sensações que estão simplesmente registradas. Tem um livro do Manuel Filomeno, que ele, acho que é Sexo e Obsessão, se eu não me engano. Ele fala de uma região, né, lá no umbral, e de locais onde as pessoas que ainda têm esse vício, né, no sexo, eles vão para lá. São levados, estão lá, né, por afinidade de vibração. E, claro, eles se imaginam praticando o sexo. Então, eles estão lá, às vezes, um com o outro e tudo, mas aquilo não é real. Aquilo é um arquivo mental que ele tem das lembranças que ele tem da existência dele. Então, muita coisa que os espíritos fazem, elas não são reais, são só repercussões, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só ativar o microfone de vocês aí e perguntar, viu, gente? Ou escrever no chat aqui também. Deixa eu ver quem está. Vanessa, bem-vinda. Juliana. Bem-vindas, viu? É isso mesmo. Alguma questão, gente? Ou podemos passar? Então, vocês entenderam essa questão da sensação dos espíritos? Eles não sentem. Então, se ele está lá com o braço dele cortado, se ele sofreu um acidente, onde ele perdeu o braço, e ele conseguiu ver o corpo dele, o que acontece? Ele registra aquela imagem na mente dele. Então ele já está morto, né? Ele não, né? O corpo dele já morreu, e ele leva a imagem plasmada no corpo espiritual dele sem o braço, com o sangue caindo, qualquer coisa toda, né? Do jeito que ele viu, ele vai plasmar no corpo dele. Só que aquilo não é real, aquilo está só dentro da cabeça dele. E claro, muitas vezes ele está sentindo a dor também, né? Quebrou um osso, arrancou o osso, né? Arrancou o membro, então aquela dor que ele sentiu, se é que deu tempo dele sentir, porque às vezes o acidente é tão rápido que a pessoa morre e nem vê o que aconteceu. Mas na hora que ele vê o corpo dele daquele jeito, ele tem um registro na mente dele do que seja uma dor. Então, ele vai sentir aquela dor, até ele poder se equilibrar e sair desse tipo de vibração e entender que nesse lado espiritual as coisas não são como aqui. Aliás, olha só, isso é bom também para a gente entender uma outra coisa. Muita gente às vezes relata, não sei quem aqui acontece isso, que às vezes desdobra, né? Ou seja, o corpo espiritual emancipa, às vezes quando está dormindo e tal, e é uma emancipação bem consciente, às vezes levanta, senta na cama, anda pelo quarto, anda pela casa, vê o próprio corpo lá deitado na cama, né? Aí dá uma voltinha e tal, volta. Só que tem umas pessoas que
que com essa consciência eles conseguem ver outros espíritos. E às vezes ele não vai ver espírito que é bom. E em alguns casos acontece desses espíritos quererem agredir quem está ali emancipado. Então, olhe como é que a nossa mente ela registra. Se um espírito chega para mim, né, eu estou desdobrado, né, estou emancipado, e o espírito ele vai e aperta meu pescoço, né, querendo me enforcar. Qual é a sensação que eu vou ter? A sensação de que eu estou sendo enforcado. Mas ele pode me enforcar? Não. Ele não pode, porque ali eu estou em corpo espiritual. Se fosse o corpo físico, tudo bem, porque aí eu paro a circulação sanguínea, que uma hora eu vou desmaiar, né? Circulação sanguínea e oxigênio também, né? Então, uma hora eu vou desmaiar e posso até morrer. Mas no corpo espiritual, isso não acontece. Mas na hora que o sujeito aperta o meu pescoço aqui, eu sinto a falta de ar, eu sinto apertando o pescoço. Mas por quê? Por causa de registro. Então, caso isso aconteça com algum de vocês, de se ver numa situação dessa, lembra sempre disso. Ele não pode fazer mal a você, ele não pode agredir o seu corpo espiritual. Tudo que você retém no seu corpo espiritual é porque você tinha o arquivo mental e achou que aquilo estava acontecendo. Então não tenham medo. O sujeito chegou para agredir você, você ri para pode vir, meu filho. Você não vai fazer nada comigo, não. Então, porque ele não vai, porque ele não pode, tá? Espírito nenhum pode nos agredir dessa forma. Não é que ele não possa agredir, ele até pode, mas não, a gente não deveria sentir. Mas a gente sente por causa do reflexo do corpo físico, né? Agora, nenhum espírito pode matar a gente, tá? Nenhum. Isso não acontece. Ele não pode fazer isso. Se pudesse, não tinha ninguém vivo nos planetas mais não, né? Por causa dos obsessores, né? Aí ele chegava, matava a gente, pronto, né? Eu que gosto muito de café, né? Botava um veneninho no café, pronto, já era. Então, eles não podem fazer isso e tem muita gente que exagera e dá força demais para os espíritos. Não é assim não, tá? Pode ser o espírito mais violento que for, ele tem os limites dele, tá bom? Alguma pergunta? Ou podemos passar? Ô Marquinhos. Oi. Marquinhos. Oi. Então, é a Vanessa. Boa noite. Boa noite. Então, assim, a gente vê essas coisas quando fala de exorcismo, essas coisas, então isso tem nada a ver, né? Que a pessoa acaba machuca os outros, se machuca. Mas aí é uma outra coisa, aí é uma outra situação. Eu falo assim, enquanto ou espíritos desencarnados ou espíritos encarnados que estão em desdobramento, não. Mas se o espírito, o que é, quando o pessoal, porque isso é um termo católico, né? Quando eles vão exorcizar um espírito que está ali, e que para eles acham que é o demônio e nem sempre é, né? Aliás, nunca é o demônio, né? O demônio em si não existe, né? Mas quando eles vão exorcizar, a pessoa está dando passividade para o espírito está utilizando do corpo da pessoa. Então, se ela utiliza o corpo da pessoa e essa pessoa não tem o controle, é possível ele agredir, mas aí, nesse caso, é uma agressão por causa do corpo físico. Então, ele pode dar um soco, pode empurrar, não à toa que, geralmente, as pessoas que vão fazer que vão passar por esse processo são amarradas, porque eles não têm o controle, e às vezes o espírito é muito violento, a pessoa também já tem uma tendência violenta, porque o espírito ele só agride porque a pessoa tem o instinto de agressão dentro dela. Se ela não tivesse isso, o espírito não conseguiria. Então, aquele que dá Teve um caso que eu já contei, inclusive, no estudo, de uma senhora aí de uma outra cidade, que estava com um processo obsessivo, né? Tinha um espírito junto com ela, querendo vingar e tudo. E ela não tinha o menor controle dessa passividade, né? Era quase uma subjugação, né? A subjugação, a pessoa realmente ela perde o controle ou do seu pensamento ou dos seus atos, né? Se for uma subjugação material. Então, no caso dela, ela estava já nesse processo de subjugação e o espírito
Chegou na reunião, eu fui conversar com ele e ele entrou lá, entrou em contato, né, com a pessoa e foi e me deu um murro. Então, eu já tomei um tapa, né, de espírito, murro de espírito, mas assim, por quê? Porque a pessoa era descontrolada. Então, quando se vai fazer um tipo de exorcismo assim, que aliás, não desrespeitando, né, claro, porque tudo funciona, mas o que funciona no exorcismo não é o ritual, não são as leituras, é o conteúdo moral de quem está fazendo. Porque aquele que é moral, aquele que é superior moralmente, ele é irresistível. A energia dele, nenhum espírito abaixo dele consegue resistir. Então, vou dar um exemplo assim, se por exemplo, se um espírito como São Francisco chegasse perto de nós, nós não conseguiríamos resistir. A gente não teria o controle nem do nosso corpo. De tão elevado moralmente, ele mexeria com toda a nossa estrutura energética. Não para o mal, claro, né? Não é isso, mas nós perderíamos o controle porque é irresistível você estar perto de um espírito nesse nível. Então, a única coisa que você ia fazer é ajoelhar e chorar, né? Por causa da intensa emoção que viria. Então, quando você vai tirar, né, entre aspas, né, o espírito de alguém, se for através do exorcismo, não são então as leituras, é o nível moral do padre que está ali naquele momento. Então, se o nível moral dele for superior, ele vai conseguir afastar esse espírito. Se não, ele vai tomar um cacete lá, né? Porque se a pessoa não tiver o controle, ele vai apanhar mesmo. Agora, ele não vai morrer, é diferente, tá? Ele não vai morrer porque o espírito não pode matá-lo. Dessa forma, pelo menos, não, tá bom? A Juliana perguntou aqui, os espíritos não matam, porém eles podem influenciar os encarnados a se prejudicarem? Podem. Aí é que tá. Se a pessoa for dando esse campo de pensamento, abrindo o pensamento para o espírito, aos poucos ele vai criando uma dominação energética. A obsessão, que é uma coisa que nós vamos estudar um pouco mais para frente, creio que nesse livro aqui tem, nós vamos entender que o processo de obsessão, o pessoal imagina que é só um processo moral. E não é. O moral foi lá atrás, na hora que a pessoa fez o ato, né? Então, por exemplo, eu agredi alguém, ou eu matei, ou eu roubei, ou fiz alguma coisa. Esse conteúdo moral gerou uma revolta no tal espírito, que também tinha um moral mais ou menos, né? Então, na hora que encontra que esse obsessor é colocado junto do obsidiado, né, da pessoa que está aqui encarnada, essa parte moral ela já foi embora. O que acontece é um processo energético. Então, é uma dominação energética. Quer dizer, toda vez que o obsessor ele influencia algum pensamento seu e você aceita, um pouquinho da energia dele fica em você. Daqui a pouco, outro pouquinho de energia, assim vai. Até o ponto em que você está inteiro tomado com a energia do espírito. Quando isso acontece, pode passar para 2 estágios. Ou o processo de fascinação, que é um tipo de obsessão, só que é um processo mental, onde você acredita nas coisas mais absurdas do mundo. Então, você age de uma maneira assim completamente ilógica, né? E todo mundo que tenta te convencer, você nega. Então, basicamente, a fascinação é isso. Ou pode ir para a subjugação. E a subjugação, ela pode ser moral, quando você não tem controle do seu pensamento, porque o espírito já está te dominando, ou uma subjugação física, que também o pessoal chama de possessão. Então, há casos de possessão, sim, e às vezes, se a pessoa for uma pessoa violenta, ela pode influenciar o outro a, sim, prejudicar um outro encarnado que está aqui. Inclusive matar. Mas aí quem está matando é quem? É o encarnado, não é o espírito. Então, quando eu falo que o espírito não pode matar, ele não pode matar por ele mesmo, né? Agora, se ele chegar se existir uma brecha kármica para isso, ele vai incentivar alguém
a utilizar do potencial dele para poder agredir ou matar o outro, né? Isso acontece, né? Mas o espírito purinho, ele não consegue fazer isso não, tá? Então, mas eles podem influenciar sim. E bastante, inclusive. Tanto os bons quanto os ruins, tá bom? Então, a gente às vezes vive falando só de espírito ruim, mas o espírito bom também, ele influencia. Então, nós recebemos, aquela história do anjinho de um lado e do diabinho do outro, né? É isso. O dia inteiro, nós temos, dia inteiro assim, né? Modo de dizer, mas todos os dias nós temos ali a possibilidade de recebermos essa intuição, ou do bom ou do ruim. O que a gente vai aceitar? O que a gente vai acatar? Então, é aí que a gente tem que ficar atento. Se a gente acatar o ruim, vocês podem ter certeza que um pouquinho daquela energia ficou ali. E assim vai. Então, não deixem. Vão cortando, né? Vão vigiando isso aí. Beleza? Respondido, Vanessa e Juliana? Sim, Marquinhos, obrigada. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Anaceli, bem-vinda. Então, vamos lá. Allan Kardec nos apresenta com a lucidez que lhe é peculiar a seguinte análise deste assunto, tão útil quanto necessário à prática mediúnica. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Quer dizer, se a gente lembra de uma situação muito ruim, o que acontece? Na hora a gente fica angustiado, na hora vem um aperto na boca do estômago, não é? Então, uma lembrança, algo que não está acontecendo, causa uma sensação física. Se eu lembro de alguém que me passou muita raiva, naquele momento o meu corpo dispara os mecanismos para eu continuar sentindo essa raiva. Mas isso é real? Não, a pessoa não está ali mais. É o meu pensamento que está com as lembranças e aí eu sinto de novo, né? Daí vem a palavra ressentimento, né? Ressentimento é isso, é eu sentir outra vez, como se estivesse na mesma situação. Então, uma situação que causou muita revolta, muita tristeza, ou muita raiva, ou muita frustração, na hora que a gente lembra daquilo, e se a gente não conseguiu lidar com aquilo ainda, se perdoar o outro ou nos perdoar, a gente sente as mesmas sensações. Então, Kardec deixa isso aqui claro, né? Então, com o corpo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos, às vezes, eles chegam lá para a gente queimados, sentindo a dor do queimado, inclusive, né? Mas eles estão queimados de fato? Não. Porque se eles queimassem de fato, eles iam chegar na reunião mediúnica só o pó, né? E não é assim. Eles não chegam lá assim, eles não se desmontam, ou seja, o fogo, o gelo, as pedras, se eu tacar um monte de pedra em cima do espírito, pesada, né? Ele não vai desfazer, ele não vai destruir, porque o perispírito, ele é indestrutível. Então, ele não cede a essas questões que são plenamente físicas, mas não quer dizer que lá no umbral a gente não vá, quem for para lá, né? Eu não estou querendo muito não, mas quem for para lá vai ver, às vezes, a pessoa afogando, a pessoa dentro da água, dentro do barro, vai ver a pessoa pegando fogo, vai ver a pessoa sendo fervida lá, né? Vai ver ela congelada, vai ver ela dentro da pedra, né? Então, a gente vai ver situações lá no umbral de tudo quanto é jeito que vocês imaginam. Então, o espírito, ele vai morrer de novo por causa disso? Não, não vai.
E ele está sofrendo porque ele tem, primeiro, culpa. Então, a culpa faz com que ele pense dessa forma e aceite, né, essas punições. Então, ele não vai morrer de fome, não vai morrer de frio, não vai morrer de nada, né? Ele já está morto, inclusive, né? O corpo dele já morreu, ele já desencarnou. Então, o espírito não morre. O que morre é só o corpo, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Pois é. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito desse mal como se real fora. Não as vemos até causar a morte. Tem gente que sente tanta raiva na hora ali que tá, né? Que lembra de uma situação assim que é tão grave, tão complexa que a pessoa tem um infarto, ele morre, né? Ou tem um AVC e tudo. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. Aliás, antes tinha um negócio aqui, ó. Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia de que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então, o espírito sofre, mas ele sofre porque ele tem ali, como eu disse, a culpa, né? A ignorância, a revolta. Isso é tão interessante. Falou aqui também dos membros amputados, né? Lembrem de uma coisa. Se vocês chegarem a tirar um órgão, tem gente que precisa, às vezes, por um acidente, tirar o baço, ou inflama a vesícula, tem que tirar útero, tem que tirar ovário, essas coisas, né? Às vezes precisa retirar alguns órgãos do corpo. O corpo ficou sem, não o corpo espiritual. O corpo espiritual continua com esses órgãos lá, no mesmo lugar. Só que a parte física precisou ser retirada. É claro que, nesse caso, não existe uma função, porque a ordem que sai do corpo espiritual para chegar no corpo físico com relação a esse órgão que foi retirado, ela não chega, porque não tem órgão ali. Então, ele continua lá, só que ele está inativo. Mas vocês não perdem. Então, um sujeito que corta a perna, por exemplo, né, que tem uma perna amputada, às vezes ele sente a perna coçando, sente a perna doendo, só que a perna não está ali mais, né? Aí eles falam, não, mas isso é só um efeito do cérebro. Sim, é claro que é um efeito do cérebro também. Mas de onde partiu? Porque, como Kardec diz aqui, como os espíritos, aliás, falam, né? A dor, o corpo não é exatamente a causa da sede da dor, né? Então, de onde que vem essa dor? Essa sensação de dor, essa sensação de formigamento, de frio, de coceira, vem do corpo espiritual. E aí ele reflete isso no cérebro e o cérebro manda o comando. Só que o órgão não está mais ali, ou o membro não está mais ali. Mas o espiritual está, o do corpo espiritual está lá. Então, por isso que as pessoas sentem isso aí, né? Depois que amputa algum membro, alguma coisa. Alguma pergunta a respeito disso? Dessas coisas? Marquinhos, uma pessoa que estuda doutrina, né, que tem, vamos dizer, essa consciência, mesmo que ela não seja uma pessoa boa, ela vai para o umbral, vamos supor, depois que ela morre. Ela tendo esse conhecimento, ela ainda tem todo esse processo de culpa, a pessoa ainda tem todo esse processo que assim, pelo que eu estou entendendo,
a maioria passa, ela passa do mesmo jeito ou ela tendo um entendimento maior, mesmo ela não estando num bom lugar, ela consegue assimilar melhor o que está acontecendo ali? Porque muita coisa parece que é mais psicológico do que físico, né? Pelo que eu estou entendendo. Isso, exatamente. Existe uma somatização, né, das coisas. Soma é de corpo, né? Mas nesse caso não só corpo físico, porque aí a gente tem o soma espiritual também, né? O corpo espiritual, então você somatiza certas questões no seu corpo físico. Mas acontece o seguinte, essa resposta aí, ela tem uma introdução, assim, interessante, né? Que é depende. Essa é a introdução, né? Depende como, porque não basta eu ter conhecimento, não basta a gente estar aqui, todos nós estamos aqui, aprendendo um monte de coisa, ganhando conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre a morte, sobre o desligamento, sobre as sensações do espírito. Depois nós vamos estudar mais um monte de coisa, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre uma série de coisas. Eu conhecer isso não significa que eu vou lidar bem com isso caso aconteça a situação. Agora, se eu conhecer e trouxer para dentro de mim esse conhecimento, se eu souber aproveitar esse conhecimento de uma maneira em que eu consiga vivê-lo, que eu consiga realmente ter uma consciência de que a gente precisa fazer o melhor que a gente possa fazer, que cada um dá conta de fazer um tanto, né? Mas se eu tivesse a consciência, caso aconteça de eu ir para um lugar desse, pode ser sim que a gente se dê melhor, né? Que a gente entenda melhor essa situação. Mas, do contrário, se eu só tenho conhecimento, e o grande mal disso é que muitas vezes o conhecimento por ele mesmo, ele gera só vaidade. E quando o sujeito ele tem muito conhecimento e ele é vaidoso, ele usa o conhecimento dele para subjugar, ele usa o conhecimento dele para dominar, para humilhar, né? E aí, nesse caso, ele acha que ele é o bom. Como a gente conhece, né? Eu conheço um monte aqui em Divinópolis desse jeito. Tem um monte de conhecimento, mas não vale, né, o farelo do pão que come. Por quê? Só tem conhecimento. Tá tudo só na cabeça, mas não tem nada no coração. Então, quando eles chegam, eles desencarnam, chegam do lado de lá e se veem no umbral, por que eles não conseguem lidar bem com a situação? Porque eles se revoltam, porque eles não eram tão bons, eles não eram os que tinham mais conhecimento, não eram os que ficavam fazendo palestra e enchendo a boca para falar as coisas, mas não vivia nada do que pregava. Então, quando chega nessa situação, eles se revoltam e aí é que eles vão sofrer. Porque em vez de mudar o pensamento e ver, olha, se eu estou aqui, tem algum motivo, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui então, vamos ver o que vai acontecer, né? E vai buscando na sua consciência, no seu pensamento, o que pode ter te levado para aquele lugar. Mas a pessoa que só tem conhecimento e não tem moral, ela não vai fazer isso. Ela vai só rebelar, vai revoltar, aí vai xingar, vai bater, vai apanhar, né? Porque lá também tem quem é muito valentão chega lá também, né? Toma uns couro. Então, o conhecimento por si só não vai nos livrar ou não vai fazer com que a gente lide melhor. Agora, se eu pegar esse conhecimento e vivê-lo, né? Se eu conseguir entender que o que eu faço aqui tem repercussões, né, no meu corpo espiritual e no meu próprio karma, né, vamos dizer assim, aí sim, a gente consegue lidar melhor, sim, viu? Mais alguma questão? Então vamos lá. Peraí, deixa eu mudar o negocinho aqui. Como eu não estou enxergando aqui o livro, não mudei ele aqui não, aí não tem... Então tá aqui, ó. As sensações e percepções sentidas e relatadas pelos espíritos
são mediadas pelo perispírito, o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, vamos parar aí um pouquinho. Vamos lá. Então, as sensações e percepções sentidas e relatadas pelos espíritos são mediadas pelo perispírito. Quando está encarnado aqui, né? Porque fala aqui do princípio da vida orgânica. Mas o que acontece? Estudar o corpo espiritual, o perispírito, é uma coisa importantíssima, porque quase tudo que acontece está relacionado com esse perispírito. Então, inclusive, eles falam, né, que quando a medicina, quando a ciência conseguir enxergar, medir e estudar o corpo espiritual, a cura de um monte de doenças vai aparecer. Porque ele, definitivamente, é a matriz das coisas todas, né? Então, há um desequilíbrio primeiro no corpo espiritual, para que depois aquilo vá para o corpo físico. A não ser que seja uma coisa externa, é claro, né? Um acidente que eu sofro, né? E às vezes corto um dedo, aí não tem nada a ver com o perispírito, mas aquilo que é de dentro para fora sempre tem a origem no corpo espiritual primeiro e depois passa para o corpo físico. Então, tudo que é sentido e percebido pelos espíritos tem a mediação do perispírito, menos a inteligência. A inteligência não está no corpo espiritual, a inteligência está no espírito mesmo, né? Agora, as nossas sensações e percepções, elas são de agora. Então, elas sim são do corpo espiritual. Então, entenderam isso aí? A inteligência é do espírito e a sensação, tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe está no corpo espiritual. Se estivermos encarnados, nós vamos ter percepções também com o corpo físico, né? Então, eu estou vendo alguma coisa. Então, isso é uma percepção. A partir do que eu vejo, eu sinto também. E aí, esse registro vai para o corpo espiritual e fica ali também registrado. Tá bom? Então, além disso, deixa eu mudar aqui. Além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, olha só. Como assim? Quando eu estou encarnado, eu sinto um cheiro por onde? Pelo nariz. Na verdade, não é pelo nariz, é pelo cérebro, né? Mas é porque as células que interpretam o cheiro, né? Vamos dizer assim, elas estão localizadas aqui, onde eu tenho o olfato. Quando eu escuto uma música, eu escuto, a onda sonora entra no meu ouvido, meu cérebro decodifica aquilo. Então, eu preciso do meu ouvido. Se a aparelhagem estiver danificada, eu não consigo escutar. E assim vai. Então, se eu enxergo por aqui. Se eu escuto por aqui, pronto. Existem alguns casos, mas isso aí é uma outra história que a gente pode conversar depois, né? De pessoas que têm esses centros fora do lugar, né? Então, tem gente que coloca... Isso é sério, viu, gente? Isso é uma disfunção aí, meio... tem gente que escuta uma música, vê cor. Tem gente que coloca um papel aqui em cima da perna, enxerga por aqui, ou não escuta pelo ouvido, mas escuta por outros lugares também. Tem mais doido. Então, isso é uma outra coisa. Mas quando a gente morre, quando a gente desencarna, né? Aí, essa visão, essa audição, esse olfato, esse paladar, ele não é mais dos nossos órgãos só. Ele é do corpo espiritual inteiro. Então, quando a gente vai ver algo no plano espiritual, todo o corpo espiritual tá recebendo essa vibração, e não só o meu olho. Quando eu sinto quando eu escuto uma música lá no plano espiritual, não é o ouvido que está recebendo, mas é todo o corpo espiritual que está recebendo a intensidade das vibrações sonoras.
Então, isso é muito potencializado. Por isso que os espíritos sofrem tanto, às vezes, ou se sentem tão felizes, porque as percepções, elas são muito ampliadas quando eu estou só no meu corpo espiritual. Então, os órgãos, né? Essa sensação que nós temos dos órgãos aqui, elas só existem porque eu tenho órgãos no meu corpo físico. Depois que isso acabar, já era. Então, eu não preciso mais ter essa localização tão correta, né? Mas para nós isso é útil, porque se eu sinto uma dor no estômago, se eu não tivesse isso, eu não sentiria dor no estômago. Eu sentiria uma dor no corpo inteiro. Eu não saberia de onde ela é. Então, ela precisa ser localizada enquanto nós estamos encarnados para a gente poder cuidar dessa máquina aqui, né? A Ana Célia falando que ela escuta música e vê luzes. Depende, se você estiver na boate, né, a gente vê um monte de luz assim mesmo, né? Não sei, já é a segunda piadinha hoje, hein, Ana Célia? Mas é isso mesmo. Tem gente que escuta a música e sente cheiro, tem gente que escuta e vê cores, né? Dependendo da nota musical, dependendo do tom, vê cores diferentes. Isso acontece. Tem um nome, mas eu esqueci o nome disso, viu? Depois eu vou procurar saber. Mas tem muito tempo que eu não leio sobre isso, então eu não esqueci. Mas depois eu vou ver para vocês. Mas vocês podem depois pesquisar também, né? Por exemplo, escutar música e ver cor. Vocês botam lá no Google, aí vai aparecer, né? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Tá. Destruído o corpo, né? Então, vamos lá. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Ou seja, quando o corpo morre, essas sensações, então, como eu falei, elas são do corpo espiritual inteiro, e não só mais e não só mais dos órgãos, né? Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então aí, tranquilo? Querem algum esclarecimento ou tá tranquilo? Muito bem, então vamos lá. Então vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Agora de diferente. Nos dias atuais, este assunto é de fácil assimilação, mesmo para o cidadão comum, devido ao progresso alcançado pelas ciências psíquicas no século XX e no atual. Este fato, aliás, nos faz refletir sobre a incrível capacidade de análise de Kardec, pois, sem contar com os conhecimentos que temos nos dias atuais, conseguiu compreender nitidamente o assunto. Continuando com as explicações, esclarece-nos o codificador. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence,
mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vida, roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Então, vamos lá. O espírito, quando ele sente essas coisas, como eu falei lá para trás, o espírito viu, por exemplo, no acidente, que ele perdeu o braço, ele viu o corpo dele sem o braço. Então, ele vai plasmar na mente dele ele sem o braço. E ele vai achar que está sem o braço, de fato, porque é o que ele plasmou. Mas se ele replasmar isso aí, se ele quebrar essa energia, ele vai recompor o braço dele no mesmo momento. E é isso que acontece muitas vezes na reunião mediúnica. A gente consegue induzir o espírito a pensar e a recompor o seu próprio corpo espiritual, caso ele esteja com algum ferimento. Uns aparecem lá com feridas muito grandes, né? Porque antigamente o povo morria, não era brincadeira não, né? Você pegava uma espada e partia o sujeito no meio. Então, às vezes tem órgãos para fora, né? Que ele está vendo ali. Mas por quê? Porque ele viu e guardou essa impressão. Então, ele não tem sangue. Ele não tem, eu vou te falar que nem órgão ele não tem. Mas ele acha que ele tem tudo ali, ó, e tá tudo machucado, e tá tudo aberto, e mais ainda, pior de tudo, sentindo dor. Mas ele não lembra, né? A perturbação é tão grande que às vezes ele não lembra que ele está há 300 anos desse jeito. O tempo para ele anda de uma maneira diferente. Então, ele não percebe que o tempo passou, que ele não poderia viver esse tempo todo se ele tivesse encarnado, né? Imagina, 300 anos. Então, muitas coisas saem o espírito parece, o espírito perturbado, ele perde, né, a capacidade lógica dele, a capacidade cognitiva dele está totalmente alterada, porque ele não percebe as coisas acontecendo. A única coisa que ele vê é quem matou ele e ele quer vingança, e pronto, acabou, é isso que ele quer, né, se for nesse caso. Agora, se for não um espírito vingativo, né? Claro, mas aí é porque ele pode ter visto. Então, se a gente sofrer um acidente e ver o corpo daquele jeito, pode ser que a gente até plasme, né? Mas, claro, se a gente já, como eu falei, tem um conhecimento e a gente tem uma coisa, é mais fácil a gente sair disso, né? Agora, se não tem, você vai ficar achando que você está ali, né? Aos pedaços. Beleza? Alguma pergunta para a gente encerrar? Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Na semana que vem, capaz que a gente acaba esse capítulo aqui, das sensações. E aí a gente vai falar dos espíritos errantes, né? Que não tem nada a ver com erro, né? Não são os que erram, não. A Carla está digitando aqui. Vamos ver qual a pergunta. Vou falar que é mais fácil, pode ser? Pode, à vontade. Em relação aqui ao perispírito, quando o corpo, né, a matéria morre, o perispírito deixa de existir?
porque o perispírito é ele que liga o espírito à matéria, ao corpo, não é? Uhum. Aí quando morre, ele deixa de existir? É isso que eu não estou conseguindo compreender. Não. Quando o corpo físico morre, o corpo espiritual, o perispírito, ele continua. Ele continua e por isso que as pessoas se acham vivas, porque elas se tocam, né? Elas têm a mesma aparência. O que morre, desculpa, o que deixa de existir, porque na verdade ele não morre, né? O que deixa de existir é um corpo intermediário, que a gente chama de duplo etérico. O duplo etérico, ele é a nossa bateria, né, de energia, nossa pilha, para que a gente gaste essa energia durante a nossa existência. Então, a gente chama isso de duplo etérico. À vista de quem enxerga, ele é um corpo, só que todo embaçado, né? Eu já até falei aqui, comparei ele com aquele boneco da Michelin, ele é mais ou menos isso mesmo. Duplo etérico porque ele é uma cópia do corpo físico, porém no campo etérico, né? No campo mais sutil, por isso que ele chama duplo etérico, tá? Porque ele é uma cópia. Só que uma cópia mal feita, porque ele não tem exatamente a mesma definição, né? Ele é meio embaçado. Então, esse duplo etérico, ele fica junto com o corpo físico. Então, o corpo físico é enterrado e o duplo etérico fica ali junto com ele e em 3, 4 dias ele se desfaz e volta para a natureza. E o corpo físico demora mais, né? Demora mais a se desagregar, né? A apodrecer e sumir. Mas o duplo etérico são uns 3, 4 dias só. Então, o perispírito, né, que é o que a gente hoje, né, chama de perispírito, mas é o corpo emocional, corpo espiritual, psicossoma, né, tem um monte de nome para ele. Esse corpo espiritual, ele continua, tá bom? Então, ele não é com ele que a gente vai se manifestar. A gente só vai perder o perispírito de uma maneira, né, natural, assim, quando a gente for extremamente elevado. Quando nós somos espíritos quase puros, aí nós não vamos ter necessidade mais de corpo emocional. Aí a gente vai funcionar só com o corpo mental, que é um corpo meio ovalado, tá? Então, quando o pessoal tem uma imagem de um espírito de luz, que ele é uma bola de luz, é mais ou menos isso mesmo, é porque o formato dele é meio arredondado, meio ovalado, né? E ele emana muita energia, né? Muita luz. Luz no nosso nome, tá bom? Assim, é uma comparação pobre ainda com o que é a realidade, mas a palavra que a gente tem para usar por enquanto é essa, né? Mas o perispírito continua, tá bom? E ele é que é o plasmador, e ele é que é o formador do seu próximo corpo físico. Então, ele é que vai formar lá depois o próximo corpo físico, só que obedecendo aí a padrões também genéticos do pai e da mãe, né? Futuros. Por isso, senão a gente teria a mesma cara em todas as encarnações, né? E não temos, porque aí entra a parte física, a parte genética, onde você vai ficar né, mais parecido com um ou com o outro, tá bom? Respondido? Então tá. Mas qualquer dúvida, se ainda ficar alguma coisinha, depois pode perguntar, tá bom? Tem um livro que chama Perispírito, do Zalmino Zimmermann. É um livro muito interessante, assim, ele tem tudo, um livro das grossuras, assim, ó, falando só de perispírito. Ele é um livro muito bom, então, se vocês quiserem conhecer mais o perispírito, esse é um livro bacana. Tem um livro perispírito também, do Luiz Gonzaga Pinheiro, só que eu indico para vocês lerem o do Zalmino primeiro, tá? O Luiz, ele entra em umas questões um pouco mais complexas, assim, mais controversas, inclusive, de recuperação de corpo espiritual lá no plano espiritual. Então, mas aí seria interessante vocês lerem esse. E toda a obra do André Luiz também fala, e do Manuel Filomeno de Miranda, como da Ivone Pereira, também falam muito de perispírito, viu? André Luiz, então, eles falam bastante disso. Então, dá para ter uma compreensão muito, muito boa. Beleza? Mais alguma pergunta? Se não houver,
encerraremos. E depois, gente, vocês gostaram aí das perguntas e respostas da semana passada? Quem participou? Depois a gente vê se, de repente, uma vez por mês a gente faz, ver o que vocês acham, tá? Se a gente faz, às vezes, no último na última terça do mês, na primeira terça do mês, vocês veem o que vocês pensam, depois a gente conversa sobre isso, tá? Porque é uma oportunidade bacana que, às vezes, pessoas têm dúvida em outras coisas completamente diferentes e, às vezes, até chegar isso aqui no livro vai demorar. Então, para ter, né, para ir resolvendo as questões, esses encontros também são importantes. Então, depois a gente vai vendo se vamos fazer uma vez por mês e quando que vai ser, tá? Vocês vão pensando aí, na semana que vem a gente conversa sobre isso, beleza? Então, nós vamos fazer a nossa prece final. Se alguém tiver ainda mais alguma questão que queira perguntar e não perguntou na semana passada, depois pode me mandar, tá? Pode me mandar pelo WhatsApp. Deixa eu achar o meu negócio de som aqui. Pronto. Eles falam que não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá mesmo, não. Estou falando e procurando aqui música, né? Beleza. Estão ouvindo aí? Muito bem. Sempre meio alto. Muito bem, então nós vamos agradecer a Deus mais uma vez. E agora também pedir forças, né, para nós, para essa situação em que nós vivemos, e é uma situação de fato, né, muito séria e que a gente vê sendo minimizada por vários, né? E a gente não precisa, né, a gente não tem que desesperar e nem nos aterrorizar. Mas a gente precisa ter a consciência correta e plena do que está acontecendo, né? Para que a gente possa tomar os nossos cuidados e a gente não leve perigo, né, para aqueles que convivem com a gente, ou de repente uma pessoa, às vezes, que não tem nada a ver e que a gente acaba prejudicando, sendo veículo aí de um vírus, né, ou de alguma coisa. Então, pedir força para cada um de nós para passar por essa situação, para que apareçam para aqueles que têm que trabalhar, né, apareçam as oportunidades aí para poder ganhar algum dinheiro, para poder sobreviver, né, porque também não adianta fazer tudo, abrir tudo de uma vez e as pessoas morrerem, né, então não adianta. Então a gente tem que medir as coisas, né, a necessidade material que todo mundo precisa mesmo, e às vezes não tem como, mas com a necessidade também de se cuidar, né, então nós temos aí uma época muito complicada. Aliás, eu indico para vocês também, lá no Facebook do Centro, eu coloquei uma palestra Transição Planetária, com o Haroldo Dutra. E é muito bacana, porque ele fala desse processo em que nós estamos vivendo agora, tá? Então, quem puder, assista, é muito bom, tá? Então, nós vamos pedir força para cada um de nós, pedir as bênçãos para os nossos lares, né, para as nossas famílias, a proteção para os nossos amigos, pais, irmãos, filhos, esposas, né, e que a gente passe por isso de uma maneira o mais equilibrada possível, né. Então, muito obrigado a todos vocês, que a gente tenha uma excelente semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Amanhã tem a live, né, às 8 horas da noite, pelo Facebook. O Facebook é Marcos Costa DP, D de dado e P de pato, né? DP. Às 8 horas, falando sobre autocorreção. Fizemos a primeira sobre autoanálise, depois, a semana passada, sobre a nossa avaliação, né? Sobre a nossa... não fugiu a palavra aqui. A gente se percebeu, a gente se descobriu a autoaceitação, né? Na semana passada foi a autoaceitação. E amanhã vai ser a correção. Então, a gente já se percebeu, a gente já se aceitou
teoricamente, né? E aí amanhã a gente vai ver como começar a corrigir esse caminho, já que a gente já se aceitou, né, em algumas coisas, como que nós vamos caminhar. E na outra semana, a última live falando sobre o auto-perdão e, naturalmente, sobre auto-amor, né? Que a gente vai pegar todos esses passos para chegar lá no perdão, para chegar lá no amor. Beleza? Então, amanhã às 8 horas no Facebook. Então, quem puder participar, né? Quem se interessar em participar, vai ser muito bacana. Tá sendo muito rico, né? Então, muito bem. Então, até semana que vem, para os que eu não ver amanhã. Aliás, eu não vou ver ninguém amanhã, porque lá eu não vejo a foto de ninguém, né? Eu só fico sabendo que vocês estão escrevendo lá, tá? Então, um grande abraço e boa semana para todo mundo, viu? Fique com Deus.